Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Bom, um mês aí, quase um mês, eu acho que passou um pouquinho, ou quase chegou um mês, mas enfim, bastante tempo aí usando direto o iPhone. E eu fiz esse vídeo aqui para colocar alguns pontos que eu julguei que são pontos chatos do sistema. Alguns deles eu já conheço há muito tempo. Como eu falei para vocês, a intenção de pegar um iPhone foi única e exclusivamente para trabalho. Eu trabalho com suporte à tecnologia da informação, então por vezes eu sou abordado com algumas dúvidas, com alguns problemas no sistema e eu ficava ali meio que catando milho, né? O usuário me dava o telefone, eu ficava ali tentando achar a solução. Normalmente conseguia achar, porque é basicamente o que a gente faz no Android, a gente faz no iOS, só que demorava a achar um menu, me embolava um pouco, então resolvi pegar para conhecer melhor o sistema, entender as necessidades dos usuários e conhecer de fato e até produzir vídeos e conteúdos aqui para o canal. Então, eu já tive iPhones lá no passado, tive o 3G, 3GS na época, eu acho, 4, 4S, 5, 5S, enfim, tive vários lá naquela época, na época em que estava realmente no auge, né? E o que me fez justamente sair do iOS, como sempre, era a questão do sistema ser muito fechado. A Apple nesse aspecto, muito fechada. Isso é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, que é o que a gente vai comentar justamente agora. Talvez seja um sistema mais seguro mobile, não se tem na história um exemplo melhor, a gente teve outros sistemas, hoje em dia a gente só tem basicamente iOS e Android, mas no passado a gente teve o Symbian da Nokia, teve o sistema da BlackBerry, teve vários outros sistemas operacionais aí da Samsung, enfim, e de todos esses, da Sony, e todos esses, o Apple aí, o iOS é o sistema mais seguro mobile que já se tem notícia, né? No Android, por vezes você consegue desinstalar, você consegue quebrar ali, mesmo que esteja bloqueado na conta Google, você consegue fazer lá o reset nele, apagar lá a firmware, botar uma outra, enfim. Coisa que no iOS não se tem notícia. Se existe alguém que consegue fazer isso, eu desconheço. Nunca ouvi nenhuma informação, nunca houve nada, nem você levando no perigo lá na esquina, o cara consegue destravar um iPhone bloqueado no iCloud, vai virar peso de papel. Então isso é um ponto maravilhoso, é um ponto muito interessante. Eu já vi até relatos até de pessoas que bandidos não optam muito por roubar iPhone, não é o foco de muitos deles, é lógico que é roubado. Mas eu estou dizendo assim, na grande maioria, por quê? Porque são aparelhos caros, geralmente quem perde, quem tem um aparelho furtado, vai bloquear, obviamente, vai acabar se tornando um peso de papel, ninguém vai querer comprar, quem é que vai querer comprar? A não ser, óbvio, para tirar as peças, tela e botão. O touch, por exemplo, você não vai ter nenhuma utilidade, porque o touch é atrelado lá à placa-mãe, então você vai perder aí, já não tem um ponto, geralmente é mais por causa da questão do display, e isso às vezes não compensa. Né? Eu e a maioria das pessoas que tem um iPhone, eu não vou trocar no Zezinho da esquina, no cara, não desmerecendo, mas eu não vou, a gente procura uma assistência decente, porque você quer um produto de qualidade. A Apple traz isso agregado, o iPhone traz isso agregado, por mais simples, o meu iPhone 7 Plus não é o top, já está no iPhone 14, eu estou na metade aqui, estou bem atrasado, mas ainda assim é um aparelho que tem, a gente vai comentar sobre isso também, é um dos pontos que eu vou fazer um outro vídeo, hoje é só para comentar os pontos negativos, mas enfim, tem essa questão, o iOS é um sistema muito seguro e ao mesmo tempo pouco seguro. Como isso? Justamente essa questão de você ter essa opção de bloqueio e tal e tudo mais, ser um sistema fechado, não conseguir instalar muitos vírus, é mais dificultoso para a questão de vírus e tudo mais, você tem um problema chato que você não consegue esconder, bloquear aplicações. Você tem N opções de criar automações, por exemplo, usando aquela opção de atalhos, você tem de alterar ícone, de fazer algumas gambiarrazinhas para fazer isso acontecer. Mas é um ponto chato. Por exemplo, se você estiver usando o seu telefone desbloqueado e por um acaso alguém puxar, um bandido, alguém te furtar ele e sair correndo e estiver nessa tela desbloqueado, ele vai ter acesso às suas aplicações facilmente. Então assim, você, como eu falei, você pode fazer algumas gambiarras, mas nem todo mundo entende, é um sistema um pouco mais complexo, tem que fazer com calma, né? Dá para fazer, dá para habilitar aquela opção, por exemplo, que eu tenho aqui nas minhas aplicações de banco, que é aquela aplicação do tempo de uso, vocês estão vendo ali que elas já estão até meio apagadas, não sei se no telefone dá para mostrar, porque o filtro não mostra muito, mas o Nubank e o Santander estão meio que apagados ali, né? Não vai mostrar para vocês, mas eles ficam meio escuro porque eu configurei para o tempo de uso. Então, se alguém puxar da minha mão aqui e sair correndo, quando clicar, por exemplo, no app do Nubank, vai aparecer isso aí, ó, limite de tempo. Tá? E eu coloquei uma senha ali. Tá? Então,
é uma garantia, tá? Então assim, mas dá para ele pular aqui, dá para ele continuar usando aqui, perder mais tempo, por exemplo, se você vier aqui, mais 1 minuto, ele vai conseguir usar, tá? Então às vezes 1 minuto é o que os caras têm para poder fazer, tá? Tudo bem, eu configurei minha Touch ID, enfim, dá para você tentar minimizar isso, mas ainda assim, em comparação com o Android, é um ponto negativo. No Android você tem dezenas, milhares talvez de aplicações que fazem isso, que você consegue esconder outras aplicações, bloquear com senha, esconder a pasta, esconder uma série de coisas. Então no Android é um pouco mais ampla essa opção, você tem muito mais suporte nessa questão. No iOS você tem que fazer algumas ratarias ali, ainda assim fica um pouco descoberto, tá bom? Então nesse aspecto aí um ponto negativo que eu achei aqui usando o iOS. Outra questão, a questão do cabo, né? A gente tem visto aí a briga ferrenha da Apple aqui no Brasil, na União Europeia. Parece que agora vão vir os novos iPhones aí, vão vir com a entrada tipo C, que já é a entrada padrão aí de todos os telefones da Samsung, de todas as outras operadoras, de todas as outras fabricantes. Então parece que de fato a Apple vai abandonar aí o Lightning, né, que é esse cabinho aqui, e vai adotar o padrão tipo C, o famoso Type-C, mas sim, pelo menos até o iPhone 14, que ainda está vindo com esse cabo Lightning, ainda é um ponto chato, né, porque nem todo mundo tem iPhone, então onde eu vou eu tenho que carregar o meu cabo. O que eu fiz agora? Eu comprei uns adaptadores, deixa eu ver se eu acho eles aqui, muito parecidos. Não é esse aqui, tá, gente? Esse aqui é para tipo C. Tem para tipo C e tem para micro USB. Eu tenho vários desses, então esse aqui é pequenininho, eu ando na carteira. O meu outro é porque não está aqui agora. O meu outro, ele entra aqui tipo C e sai aqui Lightning para carregar o iPhone, tá? Não é muito legal, por quê? Porque o iPhone, por vezes, ele não detecta esses tipos de cabo que não são deles. Então, às vezes, você espeta ali o cabo, ele fica dizendo o acessório não é compatível. Aí você tem que tirar, colocar devagarzinho e tal. Isso não é muito bom, tá? Isso, de fato, a longo prazo pode danificar. Esses adaptadores são bem porcariazinha, né? São coisas que baratas aí, coisa de 3, 4 reais, vende na Shopee. Então, é uma solução de emergência. Quando eu estou em algum lugar que não tenho o cabo, não tenho a caixinha do iPhone, aí sim eu uso esse adaptador realmente para não ficar sem bateria, tá? Mas é um ponto chato, aonde eu vou eu tenho que levar o meu cabo, a não ser no trabalho, que praticamente todo mundo lá, onde eu trabalho é uma emissora de TV, então bastante gente tem iPhone, foi até por isso, como eu falei, que eu adquiri esse aparelho. Mas fora isso, no meu ambiente pessoal, casa de amigos, quando a gente sai, é praticamente massiva aí a presença do Android para todo lado, então eu tenho que ficar andando com o meu cabo, também é um segundo ponto negativo. E o terceiro, não poderia deixar de ser, eu não estou colocando por ordem de importância não, se fosse por ordem de importância, esse próximo tópico seria o primeiro que eu ia colocar, sem dúvida nenhuma, inclusive é o motivo dele estar ligado aqui agora no cabo da energia, que é a bateria, né? É óbvio, esse aqui é um iPhone, como eu falei, 7 Plus, é um iPhone que tem aí quase 6 anos, né, se não me engano, 6 ou 7 anos, é um iPhone antigo, mas ainda enfim, ele pela pesquisa que eu fiz, é o iPhone mais usado no planeta, foi o que mais vendeu, assim, hoje em dia, né, ele e o 5S, então assim, é a base ainda da Apple para muita coisa, é o telefone que a maior parte das pessoas tem, é o 7 ou o 7 Plus. Então, assim, é lógico que eu sei que há 6, 7 anos atrás as tecnologias eram diferentes, os aplicativos eram diferentes, consumiam determinada quantia, valor ali de bateria e tudo mais. Ao longo dos anos os aplicativos foram se otimizando. Hoje a gente tem um consumo de dados, né, de sinal de internet muito maior, então os aplicativos trabalham quase que todos eles em segundo plano, consumindo dados, então tudo isso ajuda a drenar a bateria, tá? Então é um ponto negativo sim, é um aparelho que esquenta muito, a bateria dele esquenta muito, tá? Eu troquei de capinha, botei uma capinha aqui de silicone, ela protege mais, mas em contrapartida também esquenta um pouco mais, e é sabido que o iPhone não gosta de calor, tá? Então quanto menos calor tiver, melhor ele vai trabalhar e menos rápido, vamos dizer assim, ele vai descarregar. Mas ainda assim, é um aparelho que dá para usar aí pelo menos 12 horas, de 12 a 14 horas de boa, longe da tomada, tá? Mas um dia inteiro, nem pensar. A bateria desse aqui, se eu não me engano, é de 2.900 mAh. Então eu não vou colocar isso como um ponto negativo do 7 Plus. É um ponto negativo do iPhone. Vários iPhones, tanto o XR, que é o mais atual, enfim, várias pessoas relatam essa questão de que a bateria é sim um ponto
negativo. Você tem um alto consumo, você drena muito rápido a bateria, né? Como eu falei, o iOS é um sistema, eu acho, na minha opinião, tá? Muito mais bonito do que o Android. Eu às vezes ligo o iPhone, vou confessar uma coisa pra vocês, eu ligo ele só pra ficar mexendo assim, só pra ficar fazendo isso, cara. Sabe, tamanho é a beleza. Eu acho isso aqui estupendo. É uma tela de LCD simples, né? E é sensacional. Mas drena muito rápido a bateria, sim. Tá? Principalmente se você usa muito TikTok, rede social, o YouTube, enfim, consome muita mídia, aí vai descarregar mais rápido ainda. Em standby, eu já consegui mais de 20 horas com ele, tá? Sem brincadeira nenhuma. Deixei ele em standby para fazer um teste. Quase chegou em 20 horas, deu 19 horas e alguma coisa, até que ele desligou por completo, apagou. Eu fiz isso para poder calibrar a bateria, né? Disseram que eu tinha que deixar ela zerar e tal, eu fiz esse teste, deixei ele ligado, sem mexer, não mexi, deixei ele, como eu falei, em standby. Muito bom, muito interessante, né? Quase 20 horas aí, legal. Standby que eu tô querendo dizer, mesmo conectado no Wi-Fi, recebendo as notificações, tô dizendo sem ficar mexendo nele, deixei ele com a tela desligada, longe de mim, até ele descarregar, tá? Mas é um ponto negativíssimo na minha opinião, e eu ouço relatos de outras pessoas já desde a época do 3GS, nunca mudou isso, tá? Todo mundo que tem Android, desculpa, todo mundo que tem iPhone e iOS reclama sim da bateria. Um outro ponto que eu não gostei, que assim, minha opinião, não tô dizendo que por isso eu vou deixar de usar, não é isso, só tô colocando alguns pontos aqui, tá? O meu WhatsApp tá bloqueado, mas é só para usar como exemplo. O modo noturno. No Android, você consegue usar o modo noturno muito facilmente, né? Você consegue separar as aplicações que você quer ou não quer usar o modo noturno. No iOS, pelo menos eu não consegui achar. Fucei tudo, se alguém souber. Você tem que habilitar lá no sistema. Então, assim, é uma coisa meio chata. Tem diversas aplicações aqui que não se comunicam com o modo noturno, né? Você, por exemplo, o WhatsApp, você tem que habilitar lá no sistema dele, lá do próprio iOS, não é na aplicação. Então, se você habilitar no sistema, tudo vai ficar em Dark Mode. Eu não quero, eu quero pôr a aplicação, né? E eu quero a hora que eu quiser. Eu boto o WhatsApp ali no modo noturno, boto o Telegram, tiro. No iOS não, você tem que vir aqui nos ajustes, ir lá não sei aonde, marcar a opção de modo noturno. Aí ele praticamente todo vai ficar, as aplicações todas, as que tem essa funcionalidade, vão ficar no modo noturno. E eu não quero isso, quero usar o modo noturno nos apps que eu quiser usar o modo noturno, né? Por exemplo, o Telegram e o WhatsApp dele eu acho tem muito brilho, é muito branco, então às vezes eu tenho que reduzir um pouco aqui o brilho. Eu queria usar o modo noturno só no WhatsApp e no Telegram, nos outros aplicativos não. Então acaba sendo uma coisa chata para mim também. É um detalhe, mas eu mencionei aqui que eu estou tendo um pouco de dificuldade com isso. Se alguém souber, estou colocando aqui só as minhas opiniões. Não estou dizendo que estou cravando aqui que é isso não, tá? Só estou botando, pontuando aqui para vocês alguns aspectos. Achei os apps também mais feios. Tirando as aplicações, como eu falei, de praxe, as grandes, YouTube, Chrome, enfim, Facebook, Instagram, WhatsApp, essas aplicações são básicas no iOS e no Android, não tem problema com relação a isso. Mas outras aplicações de terceiros, por exemplo, uma aplicação aqui que eu uso aqui às vezes para ouvir música, que é essa aqui, o One Player. É uma aplicação que eu acho feia, assim, mal construída, né? São aplicações mal construídas, são apps simples, um visual meio cansado. Olha só, tá vendo? É muito funcional, eu amo esse aplicativo, né? Um aplicativo muito bom, inclusive se você quiser para ouvir música aí offline no iOS, né? É o One Play Music, se eu não me engano, é isso mesmo. One Play Music, só você botar lá, você consegue baixar as músicas. Pelo que eu entendi aqui, ele acessa um desses serviços aqui, baixa as músicas e já converte em MP3. É fabuloso, é sensacional, mas é feio. Não tem como não ser, né? É muito simplista, muito purista, tá? Aí, ó, as músicas aí, muito, sabe? Não tem umas capinhas, não tem os negócios. Acho que o visual, assim, das aplicações indies, né? Das aplicações de terceiros, são muito feias, são muito mal desenvolvidas. Vamos usar aqui um outro exemplo, quer ver? Vou abrir aqui para vocês verem. Deixa eu habilitar aqui o Wi-Fi. Essa aplicação, por exemplo, aqui que eu usava muito, nem tenho usado ela mais. Cadê Video Converter? Deixa eu ver se ela está aqui. Acho que é essa daqui, ó. Tá vendo? Entra muita propaganda. Esse é um outro ponto negativo também, tá? Eu ia falar sobre isso, tem a ver com a questão dos aplicativos serem feios e aplicativos pagos. Tudo no iOS é pago, assim, aplicações de terceiros, a grande maioria, tá? Ou você vai ser apedrejado a todo tempo com propaganda, né? Mesmo você instalando uma VPN, conseguir aqui uma VPN, mas não é 100% funcional, ela não bloqueia tudo,
é muita propaganda nos aplicativos de terceiros, tá? Assim, aplicativos de desenvolvedores aleatórios, é muita propaganda. E quando não tem propaganda, você tem que pagar, e são valores assim astronômicos. Os caras acham que todo mundo que tem iOS, tem iPhone, é multibilionário, e não é assim, tá? Então, as assinaturas das aplicações são caras, ou a compra delas também é muito cara, tá? Então é um ponto que você tem que levar em consideração. Outro ponto que está atrelado a esse tema é quantidade de aplicações, tá? Para Android, por exemplo, se você quiser um conversor de MP4 para MP3, você deve ter aí no mínimo aí uns 15 mil, assim, chutando, obviamente, uma hipérbole, né? Mas assim, chutando muito alto, lógico. Mas assim, você tem muita aplicação que faz aquilo. Então, se uma não te agradar, você desinstala e instala outra. No iOS, se você tiver duas, no máximo três, já levanta a mão pro céu, tá? Eu penei demais aqui até achar uma aplicação para converter vídeos de Instagram, vídeos de Facebook, né? Conteúdos que a gente quer baixar para o nosso telefone, TikTok e tudo mais, penei até que consegui achar novamente, voltou, fiz até um vídeo sobre ele, o Black Hole, tá? Que é um aplicativo sensacional. Aí sim, agora deu para ficar, porque ele tinha sido descontinuado, parece que agora voltou, tá? Então, esse aplicativo aqui, só com ele você consegue fazer o download de todas essas redes sociais. Então isso é uma maravilha. Só com isso eu consegui excluir aí pelo menos uns 5 apps que eu tinha. Um para baixar no Instagram, um para baixar do Facebook, um para baixar do YouTube. Coisa que no Android você tem infinitas possibilidades. São muitas aplicações para um mesmo segmento, tá? Uma aplicação, por exemplo, para converter PDF em doc. Você tem poucas opções no iOS, tá? Muitas poucas opções. As que tem barata, que são acessíveis, ou é muita propaganda ou são limitadas, você só consegue baixar 2, 3, depois você tem que comprar o Premium e tal, coisa que no Android é de boa. Até as aplicações que são pagas você consegue usar não pagando, se é que vocês me entenderam. Então esse também é um ponto negativo. Os apps de terceiros, na minha opinião, são mal otimizados, são mal construídos, são muito antigos, aqueles HTML bem mal desenhados, são muito caros, algumas aplicações são caríssimas e ainda são difíceis de usar. Tem essa questão de que você às vezes precisa acessar outras coisas, enfim, é um pouco chato, tá? Nada que vá fazer você não usar, mas são pontos que eu achei que merecia mencionar aqui. E a última opção é uma opção que para muitos é bobeira e que talvez nem valha muito a pena, porque como eu falei para vocês, uma das minhas manias é ligar o iPhone e ficar passeando aqui só para ver a beleza do sistema. Mas é inegável que o Android tem uma coisa que ele não tem e que facilita muito, pelo menos para mim facilita muito meu dia a dia em outros testes que eu faço aqui, que são as launchers. O que são as launchers? Os temas, né? As customizações que a gente faz em ícone, em engrenagens do sistema, pacote de imagens, planos de fundo, essas coisas você não tem essa, vamos dizer assim, essa autonomia no iOS. Você até tem um ou outro programa que faz isso, como eu falei, caríssimo e que não mexe em tudo. Você consegue mudar alguns ícones, algumas pastas, mas só, tá? No Android não. No Android você instala uma launcher, por exemplo, aquela launcher da Microsoft, né, que tem para o Android, o telefone fica outro telefone. Muda papel de parede, muda pastas, muda ícone, muda layout, muda a grade do sistema, a gaveta dos aplicativos, muda tudo, fica outro sistema. É como se você tivesse um outro Android ali, né? Fato é que às vezes, por exemplo, eu estou usando aqui, eu uso muito para jogo, vocês sabem disso, celulares aqui com Android. Tem launcher que quando você vira, bota o telefone deitado, ela não gira automaticamente. Alguns telefones fazem isso, como Samsung, e tem alguns outros, mas não são todos. Principalmente telefones mais antigos, da Sony, da Motorola, não tem essa função. Você deita e ele não deita, não tem a rotação de tela. Então, o que eu faço? Instalo a launcher da Microsoft, ela já traz isso embarcado automaticamente, não preciso nem habilitar. Virei o telefone, a launcher mesmo já gira a tela, eu já começo a jogar de boa, tá? Isso você não vai ter aqui no iOS. Muitas opções de customização no sentido geral, não só launcher, não só para mudar ícone, essas coisas todas. Customizações em geral, você não consegue fazer. Por exemplo, a aplicação para você ter acesso aos seus arquivos, né? Um Explorer, por exemplo, você não tem. Você tem aqui, que eu não sei nem onde está, que é aquela opção de arquivos, esse aqui, mas é muito limitado, é muito básico, né? Você tem ali acesso a muito pouca coisa, né? Então é um ponto muito negativo na minha opinião. Eu acho que a gente poderia ter mais acesso às coisas. Eu entendo, foi aquilo que eu falei no início,
pelo fato do sistema ser mais fechado, não permitir esse tipo de coisa, ele acaba também, de um certo ponto, privando a gente de algumas coisas. Eu entendo isso, mas pelo menos essas opções de customização poderia ter sim opções de launcher, opções para a gente poder mexer mais no sistema, conhecer mais as coisas e tal, tá? Dito isto, são esses pontos que eu queria colocar para vocês. Não são coisas assim que vá fazer eu deixar de usar o iPhone, deixar de usar o iOS. Creio que vocês também não, mas são pontos. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Talvez esse vídeo não sirva para você que já tem um iPhone. É mais para quem estava igual eu estava alguns dias atrás aí, pensando na possibilidade de migrar, sair do Android e ir para o iOS. Então você tem que levar sim esses pontos em consideração, tá? Vou fazer um outro vídeo tão logo mostrando os pontos positivos, que não são poucos, são muitos. O iOS é maravilhoso em vários aspectos, mas eu queria colocar esses pontos que eu vejo muito pouca gente falando sobre isso, tá? Se você faz questão de praticidade, por exemplo, cartão de memória, essa liberdade, cabo, né? Você chega com o Android, onde você chegar, você espeta seu cabo, ele identifica seu telefone e você pode esvaziar, pode mover, pode fazer o que quiser. No iOS não vai ser isso, vai ter que instalar o iTunes, você não vai conseguir passar qualquer coisa, tem aquela burocracia toda, tá? Então levem isso em consideração. Questão da bateria, questão do cabo, tá? Principalmente se for os iPhones mais antigos, tá? Tem essa questão da bateria descarregar ainda mais rápido, porque são baterias que, além, se forem originais, como é esse caso daqui do meu, já estão cansadas, porque são 6, 7 anos, né? Ainda que a pessoa não usasse, foi o caso aqui desse meu. O rapaz não usava muito, mas ainda assim usava. Então, né, são uma bateria que tem 6 anos, já está aí cansada de guerra e descarrega mais rápido, porque são tecnologias mais antigas e são capacidades menores, tá? Então esses pontos você tem que levar em consideração. Mas se isso não é um empecilho para você, você quer conhecer também o sistema, quer embarcar, quer começar, isso que eu venho falando, para você começar a usar o iOS, não sai pegando se matando aí de prestação ou comprando um iPhone caro, um XR, um 11, 12, 13, 14 da vida. Começa com um 7 Plus, começa com um iPhone 8 ali, que é um intermediário muito bom, né? Então, para você conhecer, ver se vai te atender o sistema. Se você vê, não é isso que eu quero, aí você batalha, corre atrás, compra um iPhone mais moderno aí e vai ser feliz, beleza? Espero que eu tenha ajudado, tirado algumas dúvidas, feito com que você tenha chegado em alguma conclusão. Se você optar pelo iOS, vai estar fazendo um negócio maravilhoso pelo iPhone, porque é um aparelho realmente sensacional. Tem esses pequenos pontos, o Android também tem, ninguém é perfeito, o Android tem vários pontos negativos também, mas eu fiz esse vídeo para tentar ajudar você. Show, fique com Deus, um abraço, até a próxima, fui!